Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor também. Salve os irmãos que estão na sua casa também com a paz do Senhor. Como o pastor disse, não tem como não sentir a presença de Deus. Não tem como não sentir a presença de Deus aqui. Irmãos, a carne é tão fraca que ela sente a presença de Deus, que é tão poderosa aqui dentro. Aos irmãos que estão na sua casa também, eu creio que Deus ainda tem uma palavra para o seu coração, assim para os irmãos que estão aqui também nesta noite. Livro de Lucas, capítulo 8 e versículo de número 4. Livro de Lucas, capítulo 8 e versículo de número 4, ao qual diz a parábola do semeador. Aleluia! Deus é fiel, tem nos preservado, e é como diz o hino: fraco eu sou. Oh, glória! Oh, se o homem não reconhecer que ele é fraco diante de Deus, ele está no caminho errado. Mas nós reconhecemos, nós somos fracos, mas nós estamos na presença de Deus. Nós somos fracos, mas nós temos aquele que nos fortalece, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de Lucas, capítulo 8 e versículo 4, diz assim a palavra de Deus: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram, e outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade, e outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram, e outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. E esta é, pois, a parábola: a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E ao que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados, caíram entre espinhos, e riquezas e deleites da vida, e não dando fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Glória a Deus. Irmãos que estão aqui, pode se assentar. E nesta noite, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada àquele que merece, porque o homem não merece, mas Deus sim, Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor. Confesso aos irmãos que eu passei a tarde inteira lendo Bíblia, e a palavra que eu ia trazer hoje não é essa, mas como nós não fazemos aquilo que nós queremos, e sim aquilo que é a vontade de Deus, nós entendemos porque nós não lutamos por nós, mas lutamos pelo reino. Deus falava claramente comigo. Tem muita gente que recebe a palavra, mas a palavra ela é tirada em algumas situações da sua vida tão fácil, uma palavra tão poderosa é tirada da sua vida tão fácil, porque ainda não tem profundidade com Deus. E quando nós falamos de profundidade com Deus, eu não falo de tempo de igreja, eu não falo de tempo de crente, eu não falo de carteirinha de obreiro. Quando eu falo de profundidade com Deus, é guardar a palavra de Deus e fazer tudo aquilo que a palavra pede para que nós façamos, embora nós sabemos que nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus.
Nenhum de nós que estamos aqui somos perfeitos, e nenhum dos irmãos que estão nos ouvindo nesta noite é perfeito, mas nós estamos se aperfeiçoando olhando para Cristo Jesus. Jesus, Ele está fazendo a sua obra missionária, Ele está pregando, Ele está fazendo, Ele está indo de aldeia em aldeia. As pessoas estão buscando a Jesus, as pessoas estão ouvindo a palavra de Jesus, as pessoas estão seguindo Jesus, as pessoas estão sendo curadas por Jesus. Jesus, no capítulo 8, quando Ele percebe que a multidão estava de novo cercando Jesus, quando Jesus percebe que a multidão de novo está rodeando Jesus, porque onde Jesus estava, as multidões aglomeravam, as multidões estavam ali, talvez para ver sinal, talvez para receber uma palavra, talvez para receber algo da parte de Deus. E agora Jesus percebe que aquele povo que estava ali estava querendo sinais, estavam querendo algo de Deus, mas Jesus queria dar uma profundidade maior à sua vida. E quando nós falamos que Jesus queria dar uma profundidade maior à vida daquelas pessoas, Jesus estava querendo dizer assim: Ele não queria somente dar o peixe para as pessoas, mas Ele queria dar a vara, Ele queria ensinar as pessoas a pescar, porque muitas pessoas querem o peixe pronto, mas não querem sair para pescar o peixe. E toda pessoa que recebe o peixe pronto e não sabe pescar, um dia ela morre de fome. Mas quando Jesus ensina a pescar e ninguém está por perto da sua vida, você mesmo sai para pescar, você traz o alimento e você é vitorioso. Quando você recebe na sua mão e aquela pessoa que deu na sua mão já não está do seu lado para te alimentar, você morre de fome. Jesus estava dizendo uma parábola tremenda. Ele estava dizendo: o semeador saiu para semear. E quando nós falamos de semear, nós estamos falando de semente. E quando falamos de semente, falamos da palavra de Deus. E como estamos em um culto espiritual, nós temos que entender que a palavra de Deus que nós estamos lendo, ela não foi escrita por homens carnais, mas por homens espirituais. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que Jesus, ele vai dando exemplo de 4 grupos, de 4 tipos de pessoa. O primeiro grupo de pessoa é aquela pessoa que ela ouviu a palavra, é como aquela semente que acaba de cair no meio do caminho. Ela cai no meio do caminho e as aves vêm e comem aquela semente. É aquele tipo de pessoa que ela ouve aquela palavra, mas por um pouco de tempo vem a tentação na vida dela, ela não suporta aquela tentação e ela acaba saindo da presença de Deus. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Ela ouve a palavra, mas quando vem uma tentação na vida dela, ela não suporta aquela semente, ela está rasa, ela está para fora, ela está na terra. As aves é o diabo, quando vem, pega aquela semente, tira do coração daquela pessoa, e tudo aquilo que aquela pessoa ouviu, pode ser o maior pregador da face da terra, pode ser a pessoa mais influente do mundo gospel, na igreja evangélica, quando ela ouve aquela palavra, ela recebe, mas quando vem a tentação, ela cede ao pecado, a tentação, e ela acaba pecando e saindo da presença de Deus. A segunda pessoa é aquela pessoa que ouve a palavra, que é semelhante àquela semente que caiu agora entre os pedregais. Ela cai entre os pedregais, ela até começa a crescer, mas ela não tem raiz. São pessoas que não se firmam na palavra, ela não consegue ter raiz na palavra, ela ouve como se fosse uma palavra superficial, uma palavra artificial para a sua vida. Ela ouve aquela palavra, ela começa a crescer, parece que vai, mas ela não consegue ter raiz, ela não consegue se firmar na verdade que é a palavra de Deus, ela não consegue ter raiz em nenhum lugar. Você vê o irmão correndo de um lado para o outro porque não tem raiz. E quem tem raiz, ele consegue alcançar o propósito. Quem tem raiz, ele consegue entender a obra de Deus. Eu falava: Deus, eu quero falar sobre bênção hoje na igreja, eu quero falar para os irmãos levantar a cabeça, mas Deus falou para mim: é preciso que a igreja cresça, cresça na graça, cresça no conhecimento, cresça na raiz, cresça no alicerce. É tempo da igreja parar de ficar somente segurando no ombro das pessoas e começar a andar sozinho. É tempo de alguns irmãos começar a olhar para a palavra e deixar de lado o ressentimento, deixar de lado perseguição, deixar de lado tantas coisas que não acrescentam e focar somente no reino de Deus. É tempo da igreja criar raiz,
é tempo da igreja se fortalecer, é tempo da igreja olhar somente para a palavra e para Jesus. Esse é o segundo grupo de pessoas, pessoas que não conseguem ter raiz, pessoas que não conseguem se firmar. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, Deus vai sarar a nossa alma, o Espírito vai fazer brotar em nós aquilo que vem do Espírito Santo de Deus. O terceiro grupo de pessoas é o grupo mais visto hoje na face da terra. O terceiro grupo de pessoas é o grupo que a gente mais vê na face da terra. É aquela semente que cai entre espinhos. E a Bíblia fala que quando a semente cai entre espinhos, ela fica sufocada, ela não consegue crescer porque ela está sufocada. E aí o próprio Jesus, alguém pergunta, mas que parábola é essa? E Jesus começa a explicar. Ele diz: a semente que caiu entre espinhos é as pessoas que estão sufocadas pelos deleites, pessoas que estão sufocadas pela vaidade, pelo dinheiro, por tudo aquilo que quer tomar a parte de Deus na vida dele. Ele até tenta se firmar, mas aquele espinho está tão enraizado na vida dele que não deixa o fruto de Deus agora crescer. A vida dele, a casa dele, o pensamento dele está totalmente voltado nas coisas da terra, são os deleites da vida, e ele não consegue mais ter fé em Jesus, ele não consegue ter fé mais no arrebatamento, ele não consegue mais ter fé na profecia, ele não consegue mais ter fé na cura de um canceroso, ele não acredita mais na libertação do homossexual, ele não acredita mais na libertação de um drogado. A fé dele está sufocada. Então para ele é mais fácil deixar de crer do que crer, porque crer é muito difícil. As coisas da vida tomou tanto lugar dele que agora sufocou a própria fé dele, e ele já não consegue mais crescer na obra. Oh Espírito de Deus, oh Deus, este tempo que nós estamos passando, que é difícil, irmãos, isso não pode nos afastar da presença de Jesus. Se você vê na história da igreja, todos os nossos irmãos passaram por momentos piores do que o nosso. A perseguição de não poder cultuar, de ser queimados vivos, irmãs com seus filhos agora naquele lugar, onde aqueles imperadores soltavam os leões, e os leões devoravam aquelas crianças com as suas mães, e elas não deixavam de adorar a Deus naquele momento. Não eram sufocados por nada, porque a fé delas era uma fé genuína, era uma fé que não se troca, não se vende. Nós precisamos fortalecer o nosso caráter espiritual, porque nós podemos fazer qualquer coisa, mas adorar a Deus parece que está mais difícil. Mas em nome de Jesus Cristo, Deus está arrebentando as portas do inferno, e o nome do Senhor está sendo glorificado na nossa vida e na nossa casa. Estão sufocados nos espinhos, e os espinhos têm tomado lugar do crescimento de Deus. O quarto grupo é o quarto grupo que tem mais responsabilidade. O quarto grupo é o quarto que tem mais responsabilidade nesta mensagem. Eu disse: Deus, por que ele tem mais responsabilidade? Porque ele é a boa terra. E quem é a boa terra entendeu aquilo que o Espírito Santo de Deus queria falar. Quem é boa terra conseguiu entender, conseguiu crescer na graça, no conhecimento, a semente caiu no seu coração, é terra fértil, entendeu o que o Espírito Santo quer. Então agora ele tem que passar a barreira da obediência, ele tem que agora começar a obedecer, porque é difícil você estar na beira do caminho, sim, é difícil você crescer no meio de pedregais, sim, é difícil você nascer no meio dos espinhos, sim. Mas quando começa a florescer dentro da sua vida, é tempo da igreja começar a dar fruto. Quando a semente cai na boa terra, ela começa a dar fruto. E às vezes nós olhamos e parece que nós não damos fruto. Mas se nós não damos frutos e somos boa terra, tem alguma coisa errada. Se nós somos boa terra, e automaticamente a palavra diz que a semente cai, ela começa a florescer, ela está dando fruto, mesmo em tempo de crise, de alguma forma o cristão que é terra boa, ela tem que dar fruto. A crise não impede a boa terra de dar fruto. A crise existencial dos homens e das multidões
não impede o crente de crescer, não impede o crente de dar fruto. Irmão, o que você quer que eu faça? Quer que eu saia pregando na África? Não, eu estou dizendo, você pode falar o Jesus te ama para o seu vizinho, você pode mostrar o seu testemunho para as pessoas, você pode mostrar que Jesus é na sua vida, você pode dizer, ainda há esperança para a igreja, há uma igreja que está orando para o mundo, todo mundo está sendo corrompido, você pode ver um governo, você pode ver em várias situações, aonde tem fumaça, tem fogo, e as pessoas estão fazendo o quê? Se escondendo. Mas é tempo da igreja dar fruto, é tempo da igreja florescer. Se nós somos boa terra, é tempo da igreja dar fruto. Que boa terra é essa que não dá fruto, irmão? Que boa terra é essa que não dá crescimento? Que boa terra é essa que quando vem o tempo da pandemia, o tempo da tristeza, o tempo da amargura, nós já não queremos mais? Que situação é essa que nós enfrentamos, que muitas das vezes vem tirar o nosso sono? Mas eu quero te lembrar que nós somos a boa terra. Nós recebemos a semente que é a palavra de Deus. Agora a semente que é a palavra de Deus está crescendo no seu coração. E todo tempo de tribulação é tempo de crescimento para a igreja. Não é tempo de parar, mas é tempo de avançar. A igreja está começando a florescer de novo. A igreja está começando a mostrar a sua força. A igreja que estava esses dias agora todos calados, estão todos mundo levantando a sua espada que é a palavra e dizendo, nós temos que dar fruto, porque a boa semente foi plantada numa boa terra. É tempo da igreja dar fruto. Irmão, essa responsabilidade não é minha, então você não é boa terra. Se você é boa terra, a palavra diz, se você é boa terra, você dá fruto. Se você é boa terra, as suas palavras já não são as mesmas. Se você é boa terra, as suas atitudes antigas já não são mais as mesmas. Se for as mesmas, você ainda é outro tipo de terra. Que ambiente que nós somos para que a palavra, que a semente caia em nosso coração? Que ambiente que está sendo criado para que Deus possa ser glorificado em nossa vida? Que ambiente é que Deus está olhando para nós e está vendo? É terra boa? É terra fértil? Eu posso confiar que vai dar fruto? Ou será que vai ser sufocado? Ou será que não vai criar raiz? Ou será que por qualquer tentação o inimigo vem e vai tirar aquela semente que é a palavra de Deus? Oh, igreja, é tempo da igreja acordar, porque no tempo de crise Jesus não parou. No tempo da idolatria, Moisés não se rendeu. Quando Moisés desce do monte que ele estava orando, ele vê aquela multidão aglomerada na idolatria, ele não parou porque ele era boa terra, ele era terra fértil. Quando José é vendido, José está numa situação terrível, há uma perseguição, um esquecimento, mas José era boa terra. Quando Jó está passando por um momento de calamidade espiritual, ele perde tudo que ele tinha, ele perde a esposa, vira as costas para ele perde os seus bens, ele perde os seus filhos, mas ele continuou sendo boa terra, porque a palavra estava no coração dele. Ele não se curvou por nada, porque ele era uma boa terra. Sadraque, Mesaque e Abednego não parou, porque eles eram boa terra. Oh, Espírito de Deus. Daniel não desanimou, mas ele enfrentou aquela cova, porque ele era boa terra. Oh, Estevão não parou de pregar porque ele ia morrer apedrejado. Ele era boa terra. Oh, Espírito de Deus, oh, Espírito da salvação, oh, Espírito que não tem engano, não tem sombra de variação. As boas terras hoje estão entendendo, ó Pai, que eles são boa terra e produzirão bons frutos. Se nós somos boa terra, nós temos que produzir bons frutos. Você é boa terra, a boa semente já foi plantada no seu coração. Levanta a sua cabeça e começa a dar fruto na obra. Mas a igreja está fechada. Mas você é a igreja de Cristo que prega.
Você é a igreja de Cristo que canta. Você é a igreja de Cristo que diz: rapaz, ainda tem esperança para você. Ô mulher que perdeu seu filho, ainda tem esperança para a sua vida. A igreja não pode perder a identidade dela. Nós somos boa terra, e boa terra produz bons frutos. Nós somos enxertados da oliveira. Oh glória! Pedro, quando estava longe, oh glória! É fácil julgar as pessoas, difícil é estar na pele de quem passa. Quando Jesus agora é entregue, ele está lá dentro com os magistrados. Oh glória! Jesus já tinha avisado Pedro: você vai me trair, Pedro. Ele disse: não, mesmo que eu tenha que morrer, eu vou com o Senhor. Mesmo que eu tenha que morrer, eu vou enfrentar tudo. Ele diz: ainda que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus está com os magistrados e Pedro está na fogueira. Alguém olha para Pedro e diz assim: você andava com ele também. Ele olhou e disse: não, eu nem conheço ele. Alguém ouve ele falar e diz assim: o jeito que você fala te condena, parece com o de Jesus. Não, nem conheço ele. Novamente alguém fala a roupa que ele veste, ele também é galileu. Ele nega de novo. Quando Pedro nega Jesus de novo, Jesus já conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia o cenário que estava montado e que Pedro ia negar. É por isso que Jesus falou aquilo. Só que Jesus, ele não deixou Pedro porque Pedro negou. Jesus buscou Pedro porque Pedro também era boa terra. Muitas das vezes nós erramos ou julgamos as pessoas que erram. Só que Jesus não julgou Pedro. Jesus voltou atrás de Pedro e disse: Pedro, você me ama, Pedro. Aleluia. É verdade. Aleluia. Pedro por 3 vezes de novo disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Você é boa terra, Pedro. Eu não deixo você não, Pedro. Oh Jesus. Tem muita gente que está nos ouvindo e diz: eu pequei, eu errei. Mas eu quero te lembrar que você é boa terra. Eu quero lembrar que o Espírito Santo de Deus ainda mora dentro de você. Eu quero te lembrar que todos erram sem exceção. Todos nós erramos, sejam em palavras, sejam em julgamentos, sejam em olhares. Só que Jesus está aqui para nos lembrar que nós somos a boa terra e que nós temos que dar bons frutos. Se eu errei até hoje, eu quero acertar, porque eu sou boa terra e dentro de mim a palavra de conserto, a palavra de vitória, a palavra de restauração. Eu quero mudança para a minha vida. Todos aqueles que confessam e deixam, alcançam a misericórdia. Todos aqueles que confessam, Davi disse: enquanto eu encobri os meus pecados, meus ossos envelheceram. Mas quando eu confessei, eu alcancei misericórdia. Quando eu confessei, quando eu disse: Deus, eu não sou isso que as pessoas pensam que eu sou. Eu preciso da tua libertação. Eu preciso da tua cura. Sacia minha alma com o teu poder. Naquele momento Davi é perdoado. Talvez tem gente assim ouvindo esta palavra e está dizendo: eu precisava ouvir isso. Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu não quero mais andar numa vida errônea, não quero mais andar de aparência, mas eu quero andar pelo Espírito Santo de Deus. Deus maravilhoso. E o fruto vai começar a florescer na sua vida. Olá, coisa linda é quando o crente começa a dar fruto. Coisa linda é quando o crente não olha mais para a direita e nem para a esquerda. Ele está focado em Jesus. Ele pega aquele versículo e dá uma isolada nele e diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele está olhando só para Deus. Ele ora para Jesus porque ele sabe que Jesus é a única salvação. Jesus é o que mudou a vida dele. Jesus é o que mudou a história dele. Ou seja, eu pude um dia, e eu já fui. Eu estou falando porque eu já fui. Eu já fui semente que caiu no meio do caminho. Já fui semente que caiu no meio dos pedregais.
Já fui semente que caiu nos espinhos, mas eu creio que hoje eu sou boa terra para a honra e glória de Jesus. Eu creio que há um tempo de crescimento espiritual, e talvez você pode estar frustrado. Todas as vezes que eu tento ir para a presença, eu de novo paro. Todas as vezes que eu tento acertar, eu paro. Mas o covarde morre sem tentar. Ainda que for para morrer na guerra, nós vamos morrer tentando, e o nome do Senhor será glorificado em nossa vida. Há muitas pessoas que desistem no meio do caminho porque pensam que não vai conseguir, mas nem tentou caminhar, nem tentou ser boa terra, nem tentou, falou: eu perdi a primeira vez sim, eu errei a primeira vez sim, eu já fui semente que caiu lá sim, eu também já fui esse outro tipo de semente sim, mas a partir de hoje eu quero ser uma boa terra, a partir de hoje eu quero começar a dar fruto. Entenda, é tempo da igreja dar fruto. Mesmo em tempo de crise, não é tempo de parar, é tempo de falar. Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, e logo Ele vem para buscar a sua igreja, para nos levar para morar no céu. Natalita, quando nós entendemos que nós passamos as 3 etapas, e já estamos na boa terra, e nós já chegamos para poder florescer a obra, você começa a ver os frutos agora, você começa a ver coisas boas ao seu respeito, você começa a ver que agora aquele tempo de tempestade passou, e agora começa a nascer coisas novas. Não tem como colher coisas novas se eu plantar coisas velhas. É tempo de humilhar, é tempo de eu começar a plantar coisas novas, coisas diferentes, para que eu possa alcançar coisas diferentes. Pastor, antigamente eu só ouvia falar que eu era um mau rapaz, antes de me converter. É um mau rapaz. Um dia o rapaz entrou no Facebook e falou: é você? A graça fez isso com você, você era terrível. Eu falei: eu era mesmo? Você era? E eu não percebia. Oh glória. Agora para a honra e glória do Senhor Jesus, Samuel, eu estou enchendo o pneu do carro, alguém passa: Pai do Senhor, meu. Eu estou em algum lugar distraído, alguém fala: Pai do Senhor, pastor, não sou nem digno disso, não sou nem digno disso. Mas começou a nascer alguns frutos bons, começaram a mudar agora a ótica humana, e você que está na sua casa, vão mudar a ótica humana. As pessoas vão te olhar diferente a partir de hoje. Se você é boa terra e entender que você vai dar bons frutos, você vai começar a colher frutos bons. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: ele é uma bênção, ela é uma bênção, porque ele dá bom fruto. Não se conhece a árvore pela sua